Ou seja, o Porto podia perder por um gol de diferença. Foi 3-0 Porto. Então, assim, se tivesse feito isso em todos os jogos da Champions, essa rodada, em todos os jogos, teria pego o Green em 99%. Só o RB Leipzig ontem não cumpriu esse handicap contrário, né? É o handicap de favorito, de você dar vantagem. E hoje, Barcelona... o próprio Bayern não cumpriu hoje, que era muito favorito. Enfim, ninguém cumpriu. Então quem trabalhou ontem e hoje handicaps contrários, ou seja, você dando a vantagem para o time que não é favorito, conseguiu ganhar muito dinheiro, né? Conseguiu pegar green em praticamente todos os jogos. Claro que eu não fiz isso, né? Porque eu não trabalho muito dessa forma. Fiz nesses 2 jogos, bateu bem tranquilo. Mas o assunto aqui não é esse. Vamos direto ao assunto, vamos direto às tips, que é o que você gosta. Gente, NBA, tô vendo um monte de gente falando, eu vou mandar chip de NBA, só que o dia tá mega corrido. Eu fico aguardando algumas informações em relação às escalações. Então, por isso que eu tô sempre mandando 1-2 horas antes, porque quando começa a sair as escalações lá nos Estados Unidos. Então, tem algumas informações que nem sempre são 100% corretas, e aí é quando eu mando lá no grupo. Então, não dá para poder mandar muito antes, entendeu? Acabando aqui, eu vou direto para NBA. Vamos lá. O primeiro jogo aqui que a gente vai ter amanhã pela Liga Europa é um jogo que já me chama muita atenção, primeiro da lista aqui, é o Larnaca contra o Fenerbahçe. O Fenerbahçe vem muito bem, né? Ele tem tudo para poder amanhã garantir a sua vaga como líder do grupo, né? Enfrenta um adversário que não tem tantas pretensões, um adversário que pode vir a ficar de fora, porque eu trabalhei isso com vocês na rodada passada, tá bom? Eu fiz uma duplinha do Fenerbahçe com o Rennes. Eles jogavam em casa, eram favoritos. Essa time bateu semana passada. Agora ambos jogam fora de casa e eu já vou começar por esses 2 jogos. Vou fazer uma análise conjunta, tá? O Larnaca provavelmente fica de fora e essa vaga seria para Rennes e Fenerbahçe. O Fenerbahçe hoje tem 7 pontos, o Larnaca tem 3. Se o Fenerbahçe conseguir um empate nesse jogo, o Fenerbahçe já está classificado, basicamente, né? Só um milagre mesmo para poder tirar essa classificação do Fenerbahçe. E o que me chama muita atenção é que se você for parar para contar dos últimos 20... Quer ver? Aqui foi um amistoso. O Fenerbahçe está dos últimos 20, eu não recordo agora que isso foi estudo de semana passada, mas o Fenerbahçe dos últimos 28 jogos só perdeu um jogo, entendeu? Só perdeu um jogo. Então, assim, vem numa sequência muito boa, né? Muito boa mesmo. Essa sequência não é só dessa temporada, né? Desde a temporada passada, quando chegou, o Jorge Jesus chegou essa temporada, mas desde a temporada passada o time vem bem, fez algumas boas contratações, contratou jogadores do próprio Flamengo, né? E tá indo muito bem. Acredito, já vai a primeira dica para amanhã, que Fenerbahçe ou empate possa sair. Claro que isso aí seria para você duplar, né? Porque tá pagando 1,90, tava 1,90, deve estar 1,80 e pouco agora, 1,85, 1,80, dependendo da casa de apostas. Pro Fenerbahçe vencer. Acredito na vitória, porque é um time que está muito bem, mas se você pode se defender na tip, você pode buscar ou o DNB do Fenerbahçe, ou por exemplo um Fenerbahçe ou empate em um gol no jogo, entendeu? Isso deve dar uma odd em torno de 1,30, 1,35, 1,36 até 1,40. E nesse mesmo grupo a gente tem um fator muito interessante, que é o jogo do Dinamo de Kiev contra o Rennes. Gente, presta atenção, o Dinamo de Kiev não consegue mais nada, tá bom? Até consegue, se for muito bem, e ganhar amanhã, e ganhar os 3 jogos, talvez uma classificação para a Liga da Conferência. Mas veja bem, 3 jogos, 3 derrotas. Tem um fator nessa análise, que o Dinamo de Kiev amanhã, ele joga em casa. Mas a casa do Dinamo de Kiev não é na Ucrânia. Por quê? Porque não está tendo jogo na Ucrânia. Então esse jogo vai ser na Cracóvia, um campo neutro, tá bom? Então o que a casa de aposta ela leva de botando um time como favorito pelo fato dele jogar em casa é feito nesse jogo. Mas repito, o jogo não será na Ucrânia. Então é campo neutro. E aí ele pega o Rennes, que é muito mais time,
né, e que é segundo colocado no grupo hoje, mas é segundo por conta de um golzinho de saldo menor do que o do Fenerbahçe. Ambos têm 7 pontos, ambos vão conseguir essa classificação, eu tenho absoluta certeza. E coloca o Rennes com uma odd de um time que talvez não fosse tão favorito, tá pagando 1,80. Então, assim, uma tip para amanhã maravilhosa, maravilhosa mesmo. Ah, pode dar head? Claro que pode dar head. O Fenerbahçe está lá 30 jogos, perdeu um. Pode chegar amanhã e perder, entendeu? Mas a tendência é que o Fenerbahçe ganha, e a mesma tendência é que o Dinamo de Kiev perca para o Rennes. Então, Dinamo de Kiev, Rennes ou empate, Fenerbahçe ou empate, é uma dupla de muita confiança. Gente, parem de falar de Flamengo e Corinthians, isso é só no final. Foca aqui, ó, foca no que eu tô falando. Depois a gente fala de Flamengo e Corinthians, beleza? O Dinamo de Kiev, ele joga em campo neutro. E detalhe, a Ucrânia, os jogadores da Ucrânia, dos times, eles precisaram de uma reformulação. Pensa comigo, você tá numa guerra, você trabalha na Ucrânia. Se você tiver a oportunidade de sair daquele país, você vai sair. Tá entendendo? E assim aconteceu com diversos jogadores. Então hoje a gente tem, ontem por exemplo, o Shakhtar Donetsk jogou contra o Dinamo de Kiev, contra o Real Madrid, com 90 e poucos % dos jogadores ucranianos. Entende? É a mesma coisa o Dinamo de Kiev, precisou de uma reconstrução. Beleza? O pessoal fala muito, nossa senhora. Tá, essa é a primeira tip. Beleza? 2 confrontos que eu vejo bastante valor e acredito que bata de forma tranquila. Agora a gente vai para um jogo muito bom também. Bom assim, é um jogo difícil, mas é bom em relação a pretensão e odds, tá bom, gente? Esse jogo do Betis contra o Roma. Jogando em Roma, o Betis virou o jogo, né? Venceu o Roma, jogando na Itália. E amanhã podemos dizer que decide a classificação em casa, porque tem 9 pontos. Faltam mais 9 em disputa. Até aí tudo bem, é alcançável. Mas o Ludogorets tem 4. Se o Betis vence amanhã, o Betis chega a 10 e a Roma fica... Minto. Se o Betis empata amanhã com o Roma, a Roma fica com 4 e o Betis fica com 10. Ou seja, como o saldo do Betis é positivo, um empate amanhã classifica o Betis. Agora vamos recapitular. Semana passada, Betis e Roma jogaram na Itália, tá bom? E quem venceu foi o Betis. Amanhã o jogo é na Espanha. O Betis é muito forte dentro de casa. O Betis tem talvez... Assim, eu não assisti um jogo do Betis, que era um jogo que eu queria muito. Eu tenho amigos que são torcedores do Betis, eu acompanho eles pelos estádios espanhóis. E o que a torcida do Betis faz é algo surreal. De todos os jogos, de todos os times da Espanha, todos falam que o Betis tem a maior torcida em relação... Maior torcida não, desculpa. Tem a torcida mais empolgante, que mais apoia o time. Isso é um fator a ser levado em consideração na análise, tá, gente? A gente não pode descartar isso. Claro que não dá para levar para todo time, mas tem time que isso funciona. Ontem vocês viram um exemplo que eu dei da tip para vocês, eu falei disso do Maccabi Haifa. Vocês viram a festa que a torcida fez. A tip bateu com 20 minutos de jogo, os 3 cantos, mesmo o Maccabi fazendo 1-0 logo com 10 minutos. Então isso é um fator. Depende do jogo, não são todos os jogos, mas o fator casa e torcida influencia também numa análise, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se o Betis empata amanhã contra a Roma, o Betis consegue a classificação, tá bom? Então é algo muito bom, por quê? Porque a gente tem aqui uma odd de 2,62 para o Betis. O empate deve estar pagando 1,50 e pouco. Betis um empate. É uma tip bastante segura. Claro que é um jogo difícil. A gente tem aqui a Roma sem o Zaniolo, porque tomou cartão vermelho. A gente tem o Dybala de desfalque também, porque teve uma lesão muscular. Então a gente tem, por exemplo, dois dos principais jogadores da Roma já não jogam. O que eu vou falar aqui para vocês, possa ser que eu me engane, mas essa odd está muito bem precificada em relação... Está muito boa para o nosso lado, apostador, e acredito eu que amanhã, que agora
acabou a Champions, agora o pessoal começa a apostar no jogo de amanhã, tá bom? É mais ou menos assim que funciona o andamento do mercado. Então isso amanhã não vai estar pagando essa odd que está pagando agora pro Betis, muito provavelmente. Então Betis ou empate é uma tip que me anima e muito para amanhã. Vou até ver quanto está pagando aqui já para vocês. Pera aí. Ó, 1,44. Se você buscar Betis ou empate, Betis ou empate e um gol na partida do Betis, na 365 tá pagando 1,61. É uma boa tip, tá, gente? É uma boa tip. O Roma vai precisar se expor, precisa da vitória. Pode terminar empatado o jogo, mas um jogo com gols, assim como foi o primeiro jogo, saíram 3 gols. Então é uma tendência que possa ser cumprida amanhã. Separei mais um joguinho aqui para falar com vocês dessa Liga Europa, desse primeiro horário de Liga Europa, né? Que é o horário das 13h45. E um jogo que me chama muita atenção é o jogo entre Feyenoord e Midtjylland. O primeiro jogo são 2 times extremamente overgoals, né? A gente pegou 2 greens semana passada nesse jogo, lá no grupo VIP. Por quê? Porque o Feyenoord os 2 times são times que se expõem muito ao ataque, mas deixam muito espaço. Não é à toa que o jogo que aconteceu na Dinamarca, terminou 2-2. O Feyenoord jogando na Holanda é mais time do que o Midtjylland. O Midtjylland perdeu alguns jogadores, né, de temporada passada para cá. É um time que vem oscilando no campeonato, né? Joga um jogo bem, um jogo mal. Conseguiu uma vitória muito surpreendente nessa Liga Europa e por isso está bem, como posso falar, bem classificada não, mas bem colocada até agora no grupo, porque venceu da Lazio jogando sincero. Foi 5-1 no jogo. O Midtjylland não jogou para ganhar de 1-0. Mas foi 5-1 porque a Lazio deu mole, a Midtjylland lá, Lazio fazia pressão, dava um mole, Midtjylland ia lá fazia o gol. Dava um mole e ela fazia o gol. E assim foi. Futebol é isso. Quem não faz, leva. Vocês viram o Barcelona hoje, massacrou o primeiro tempo. Segundo tempo, deixou brecha. A Inter toma. E Barcelona está eliminado da Champions League. Certo? Não classifica. Então, eu vejo um jogo para muitos gols aqui. Vitor, muitos gols quer dizer o quê? Gol, gente, presta atenção. Gols, a gente sempre que você puder, isso aqui é dica, tá? Não é só para esse jogo, não. Sempre que você puder trabalhar o mercado de gols, over gols, ou seja, para sair em gols, você tem que trabalhar esse mercado ao vivo. Por quê? Porque você tem como eu posso falar? Uma valorização da odd muito rápida. Exemplo, esse jogo de forma pré-jogo, eu vejo o Feyenoord Midtjylland um gol no primeiro tempo. Isso aí é uma tendência muito, muito, muito alta. Se eu puxar aqui os 10 últimos jogos de cada um dos times, eu tenho certeza que isso vai me dar pelo menos 80%. Ó, os últimos jogos, preste atenção, os últimos jogos do Fenerbahçe. 2-0 contra o Twente, saíram 2 gols. Contra o Midtjylland saíram 4 gols. Contra o Nijmegen saíram 2 gols. Contra o PSV saíram 7 gols. Contra o Sturm Graz saíram 6 gols. Então assim, olha quantos gols saem nos jogos desses times. O Midtjylland a mesma coisa. Então é uma tendência. Eu acredito na vitória do Feyenoord. É mais time que o Midtjylland. Não é muito mais, mas é mais time, entendeu? Mas as odds não me agradam. Tá pagando 1,57 pré-jogo. Então eu prefiro ir no jogo com gols no primeiro tempo ou no overgoals. Semana passada eu trabalhei essa tip dessa forma, ó, que eu vou falar para vocês. Eu trabalhei pro Feyenoord fazer um gol na partida, o jogo terem 2 ou mais gols e um gol no primeiro tempo. Bateu uma odd de 1,61, 1,66. Era maravilhosa, vamos ver. E bateu tranquilo. Então, esse é um jogo que você pode separar para gols. Nessa Liga Europa também, agora para finalizar esse grupo, gente, eu posso queimar minha língua no que eu vou falar agora. Por que eu posso queimar minha língua? Eu vou ser sincero. Semana passada, eu falei que eu tinha uma confiança muito grande no jogo da Lazio. A Lazio empatou em 0-0 com o Sturm Graz. Gol impedido, bola na trave, 2 bolas na trave, gol impedido.
Enfim, estava convicto da minha análise, porque a Lazio é um bom time. Quem assistiu Lazio e Fiorentina, eu mandei tipo para vocês. Ah, não, só foi pra galera do VIP. Fiorentina e Lazio essa semana, ontem. Falei com a galera do VIP e tudo mais. Pegamos um green bem tranquilo na Lazio e Fiorentina. Bateu 4-0 Lazio, tá bom? Só que eu queimei minha língua, que eu falei com essa mesma motivação que eu tô falando aqui agora pra vocês. Eu falei isso semana passada contra o Sturm Graz. Falei, gente, o jogo é fora, mas a Lazio é muito mais time, A Lazio, o Sturm Graz não tem chance de classificação, assim, se perdesse o jogo, né? Então é um jogo que já tava deixando de lado, só que o grupo embolou todo. Amanhã o Sturm Graz ainda tem chance de classificação, porque tá todo mundo 4 pontos agora. Então um grupo mega embolado. Mas veja bem, o Feyenoord jogou contra o Sturm Graz em casa, na Holanda, e ganhou de 6-0. Esse time do Sturm Graz não é um time ruim, mas é um time que faz meia boca no Campeonato Nacional na Áustria. A gente está falando da Lazio, que é um dos times hoje que disputa o título do Campeonato Italiano. Então o grau de investimento é muito maior. Luiz Alberto, Milosevic-Savic, enfim, Immobile, vários bons jogadores de seleções, entendeu? Tá pagando em 40, mas eu não vou levar. Essa tipo acho que talvez um dos únicos tipos que eu vou entrar para vencer, favorito vencer, é a Lazio 1.40. Claro que eu provavelmente vou duplar isso com alguma coisa, mas se tem uma coisa que eu tenho muita confiança, aqui ó, vou botar uma pra vocês vão, essa aqui é pra passar mal, tá? É pra poder sofrer, vocês vão me chamar de maluco, mas no final vocês vão me agradecer porque vai bater. Manchester United vence e Lazio vence. Duplinha que você vai falar assim, nossa, não vou entrar nisso não, mas no final vai dar certo. Porque o Manchester United, ele vai jogar pela classificação, tem 6 pontos, joga com a Amônia. Mano, o time do Chipre, esse time é horrível. No Chipre não tem futebol. O Manchester United sofreu pra ganhar lá. Deixa eu ver quanto tá essa odd também, podendo estar falando besteira, né? Porque talvez a odd... 1,10. 1,10 é muito pouco. Mas o Manchester United vence e a Lazio vence. Se você conseguir jogar isso mais para frente no ao vivo, deve ter uma valorização rápida, assim como foi no jogo da ida. A odd do United está muito baixa. Esquece que eu falei. Eu vou mandar outra boa para a gente juntar. Guarda essa Lazio aí, guarda a Lazio. Anota a Lazio, guarda a Lazio que a gente vai achar alguma coisa para duplar. Como eu falei, eu estou fazendo aqui tudo ao vivo, gente. Eu não parei para poder estudar os jogos. O que eu estou falando é de conhecimento. Eu vou depois, no final do dia, que eu vou montar tudinho, entendeu? Para poder... montar bem as bets encaixadas. Eu tô aqui, falando o que eu acho de cada jogo, né? Comentando com vocês, dando as melhores sugestões do que eu acompanho dos times. Logicamente são 32 confrontos, 64 times. Eu não tenho conhecimento sobre 64 times, mas 70% são times que eu acompanho. Por quê? Quem me acompanha aqui no Instagram sabe, eu não gosto de trabalhar em Premier League, eu não gosto de trabalhar em Liga dos Campeões. Trabalho, claro que eu trabalho, né? Eu dou o meu melhor. Por exemplo, hoje a gente fez 7 bets na Liga dos Campeões. 6 greens e um red. Ontem foi negativo, mas se somar ontem, hoje a gente ficou positivo. Tá entendendo? Só que é extremamente difícil para você tirar leite de pedra. Jogo igual a esses aqui, de times menores, você tem uma facilidade de mercado muito maior. Ontem, por exemplo, foi Liga dos Campeões, mas eu betei num time que foge do cenário global de Liga dos Campeões. É o Maccabi, que é um time que eu acompanho, o Haifa. Então eu falei, gente, mais de 3 cantos pro Maccabi. Maccabi vai vir na pressão, vai fazer. Com 20 minutos tinha dado green, aposta. Por quê? Porque o pessoal fica com medo, o pessoal quer apostar por camisa. Igual hoje, todo mundo quer apostar hoje em Flamengo e Corinthians. É um jogo extremamente difícil. Eu tenho uma bet para soltar para vocês, que é uma bet de muita confiança, mas é um jogo extremamente difícil. Aí ontem eu fiz a brincadeira e falei assim, o que é que tem mais valor? O Vasco jogando contra o Novo Horizontino e ganhando, porque quando eu botei 20 mil, me chamaram de maluco. Em tudo que é lugar me chamaram de maluco. Teve várias pessoas mandando direto, enfim. Eu nem ligo, o dinheiro é meu, ninguém paga minhas contas. Fui lá e coloquei. Mas eu deixei bem claro, gente, isso aqui é um investimento que eu vou fazer à parte. Não é a minha banca, porque tem um fiscal de banca também. Tem gente que fica fiscalizando quanto eu coloco cada banca. Mas eu faço o que eu quiser. E aí eu fui e coloquei 20 mil e falei, gente, eu tô colocando 20 mil no Vasco,
porque eu acredito na vitória, porque eu fiz uma promessa que se virasse o jogo do Operário, contra o Operário, eu ia colocar 20 mil no Vasco, e porque tem uma análise. Ah, Vitor, qual é a análise? Eu não preciso explicar a análise, mas o Vasco não perdeu nenhum jogo dentro de casa. Nenhum jogo. Desde o ano passado, o Vasco não perdeu nenhum jogo dentro de casa. O time do Novo Horizontino é um time ridículo. O time do Vasco é ruim? É ruim. Mas quando joga em casa, o time do Vasco joga muito. Por isso que não perdeu. Então tinha valor, 1,75 tinha valor. E as mesmas pessoas que ficaram falando besteira, um monte, estava apostando na Juventus ontem, contra o Maccabi Haifa em Israel, com aquela torcida de maluco, que eu tenho certeza que de todos os times da Champions, aquela torcida é a torcida que mais empurra o time, que faz um inferno na cabeça do outro time, que foi assim contra o PSG. O PSG sofreu para ganhar do Maccabi Haifa. Sofreu. Só que o pessoal só quer apostar em camisa. Camisa não ganha jogo. Odd. Ah, tá 1,30, 1,40. Não ganha, não ganha. Hoje estava 1,50 o Barcelona. Eu amo o Barcelona, adoro, mas eu não entrei. Por quê? Eu entrei no gol do Barcelona, entrei nos cantos do Barcelona, mas não entrei na vitória do Barcelona. Por quê? Porque 1,50 não tinha valor. E deu no que deu. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente tem que analisar muito o time. Claro que tem que analisar o time. Mas quando você pega um campeonato menor, digamos, preste atenção, quero que vocês entendam uma coisa. Vocês vão entender que isso aqui vai ajudar muita gente. Presta atenção. Eu pego um campeonato, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, não é isso, tá, gente? Por exemplo, o campeonato do Haiti. Esse time aqui, ele jogou 10 partidas, venceu 10 partidas, tá invicto 100%. Ele vai jogar contra o último colocado, que jogou 10 partidas, perdeu 10 partidas. Tá pagando para esse time aqui do Haiti 1,60. 1,60 para ele vencer. Aí você pega o Manchester City lá na Premier League, que jogou 10 partidas, venceu 10 partidas. Jogando contra o Leeds, é uma suposição, tá? O Leeds jogou 10 partidas, perdeu 10 partidas. Vai estar pagando, sabe quanto para o Manchester City? 1,5, 1,7, 1,9, igual foi ontem, e não ganhou do Copenhague. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero que vocês entendam. Os campeonatos grandes são muito mais difíceis de ganhar dinheiro. Por que são difíceis de ganhar dinheiro? Porque todo mundo está apostando naquilo ali, é muito fácil ajustar. Ah, mas o time do Haiti é ruim se comparar com o Manchester City. Claro que é ruim, mas o cara que está aqui embaixo jogando contra o time do Haiti, ele é horrível, é pior ainda. Eu estou falando em nível de comparação. Aqui é o desajuste, não é entre o time do Haiti e o time do Manchester City. É entre o time do Haiti e o time que ele vai jogar contra. É entre o Manchester City e o time do Leeds. Vocês entendem? Então, se vocês buscarem entender, conhecer e se dedicar em aprender sobre jogos de campeonatos menores, vocês vão ver o quanto esse mercado de aposta esportiva ele pode render dinheiro para você. Só que, cara, o pessoal, eu abri a live para poder falar de jogos que provavelmente muitas pessoas nem conhecem aqui, e metade da galera não para de comentar de Flamengo e Corinthians, que é um jogo extremamente difícil. Vocês estão entendendo? Então, assim, você tem que entender uma coisa: ou você entra nesse mercado para ganhar dinheiro, aprender a trabalhar de forma profissional, ou você entra nesse mercado para se divertir, para poder apostar assistindo o jogo que você quer. Tá entendendo? Então, a escolha é sua. A escolha é sua. Agora, se você quer aprender mesmo, é claro que existem várias e várias coisas a serem feitas. Mas essa é uma dica que você que está buscando evoluir, mudar seu conhecimento, já é uma parada para poder você colocar na sua mente e falar: não, eu vou começar a fazer dessa forma, eu vou começar a estudar. Porra, em vez de você ficar vendo um jogo de dois times que dificilmente você vai conseguir extrair algo de valor, começa a assistir jogos assim, ao final de semana, é maravilhoso para poder você tá acompanhando times assim. Por exemplo, um outro jogo bom para amanhã. Já voltando para as análises, já falei muito já. Real Sociedade, Tiraspol, deixa eu ver como tá as odds, 1,25. Gente, olha só.
Aquela Lazio, pra gente finalizar ela e eu fechar essa parte da Liga Europa, aquela Lazio, eu vou duplar ela com esse Real Sociedad. Eu vou duplar ela com esse time do Real Sociedad. O Tiraspol é um excelente time na Moldávia, tá? Se vocês verem lá, Tiraspol jogando qualquer time na Moldávia, provavelmente o Tiraspol vai ganhar. Temporada passada eu acompanhei muito esse time, que ele tava no grupo do Real Madrid na Champions, não foi? Semana passada, temporada passada, tava no grupo do Real Madrid. E esse time do Tiraspol, ele, tipo, a campanha deles no Campeonato Nacional era coisa absurda. Era assim, 120 gols e tinha levado 13. Os caras ganhavam todo jogo, mas é no Campeonato Nacional, é o que eu falo. Aí tu tá no Tiraspol no Campeonato Nacional, tu aposta nele, cara, porque provavelmente ele vai te dar um retorno, tá entendendo? E não vai vir com odd de 1.05 igual o Manchester City. E não vai vir com um pote 1.09 Manchester City Copenhague, tá entendendo? Vai vir com uma odd boa. É disso que eu falo. Só que o Real Sociedad vencendo amanhã, ele se classifica. Já tá bem encaminhada, mas é bem favorito, joga em casa, provavelmente não vai poupar jogadores. O Real Sociedad só vem de 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 5 vitórias seguidas. E esse time do Tiraspol, a nível internacional, é um time fraco, tá bom? É um time fraco a nível internacional. Bom, Liga Europa, vou matar por aqui Liga Europa e vou para a Liga da Conferência Europeia, porque a Liga da Conferência Europeia é ainda melhor do que a Liga Europa, tá bom, gente? Por quê? Porque, acabei de falar com vocês, menos pessoas têm conhecimento. Gente, vendo muita gente falando do Yokohama, vocês nem me lembrem de Yokohama, que eu passei tanta raiva, eu perdi tanto dinheiro nesse Yokohama jogo passado e nesse jogo. Por quê? Porque é um time que eu acompanho muito, eu sei da qualidade do elenco dos caras, sabe? É um time muito bom. A base do Japão, o Japão você tem assim, ó, você tem a seleção principal do Japão. Ah, Vitor, o que é Japão? O Japão só é a seleção que mais deu trabalho pro Brasil nos últimos... Se eu puder falar, tirando a Argentina na era Tite, depois da Copa do Mundo, de todos os jogos que o Brasil tomou mais dificuldade foi do Japão. Quem assistiu o jogo viu o que os japoneses deram de trabalho pro Brasil. Que o Neymar fez um gol de pênalti aos 80 minutos, o Brasil jogando com o time todo titular, o time não conseguia, é um time muito organizado taticamente, é muito fechadinho. Você vê que o Japão não perde jogo, tá entendendo? É um time, vocês vão ver o quanto de trabalho esse time, essa seleção do Japão vai dar na Copa do Mundo. Mas deixa eu explicar, só que vocês entraram no assunto, o Yokohama, o segundo time do Japão, ou seja, o time reserva do Japão, da seleção japonesa, metade da seleção japonesa é o primeiro time. Todos eles jogam na Europa, todos eles jogam em grandes não, mas médios clubes europeus, mas estão em grandes campeonatos. O segundo time ele é todo a metade, perdão, o segundo time é metade do segundo time do Japão, da seleção japonesa, ou seja, o reserva da seleção japonesa, metade do time é do Yokohama. O Yokohama tem um excelente time, assim, só que deu mole, não sei o que tá vendo, porque o Kawasaki, dos últimos 5 campeonatos, o Kawasaki ganhou 4. Eles abriram 12 pontos de vantagem, perderam os 2 últimos jogos, hoje perdeu pro último colocado. O Iwata não ganha de ninguém, é um time horrível, já rebaixado. Então, assim, cara, essa aposta era maravilhosa, deu red, mas era a minha melhor aposta do dia, tá entendendo? Perdeu, e pode perder o título, eles vão perder mais do que eu, porque eles vão perder o título. Mas, fazer o quê? Futebol é isso, os caras massacraram o jogo todo. A Iwata chegou uma vez no gol, fez o gol, aos 80 e poucos minutos. Futebol é isso, gente, futebol é isso. Mas vamos voltar para cá para poder finalizar. E no final eu vou mandar para vocês a tip. Já tô acabando já, tá? Sei que tem muita gente agoniada querendo a tip do Corinthians e Flamengo. Eu já vou falar para vocês. Mas vamos dar só uma penteada aqui na Liga Europa, que amanhã a gente tem alguns bons jogos, tá? O primeiro grande jogo aqui que eu vejo assim bem favorito, não tem odd nesse momento, não tem uma odd, tá bom? Mas é muito favorito, é o jogo do Başakşehir. O Başakşehir perdeu o último jogo, né, pro Sivasspor. Eu lembro que a gente trabalhou esse jogo na segunda-feira. Nossa, segunda-feira não tinha jogo nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, vamos acompanhar isso aqui, Başakşehir contra o Sivasspor. Eu mandei 2 bets no grupo VIP nesse jogo, bateram as 2, mas
Eu expliquei pro pessoal, né? Eu falei, gente, só dá Başakşehir no jogo, só dá Başakşehir. Tava perdendo por 1-0. O Başakşehir não perdia um jogo há 26 partidas. Vocês estão entendendo? Há 26 jogos não perdia uma partida. E tava perdendo jogando em casa, e uma pressão danada. Eu fui e mandei no grupo, gente, Race 9 ou Race 7, não lembro, Başakşehir. Başakşehir foi lá, cumpriu o Race. Só que os caras estavam amassando tanto que eles não se preocupavam em defender. Então, assim, era 11 jogadores dentro do campo de defesa do Sivasspor e uma multidão sobrando de campo para o contra-ataque. Aí eu fui e falei, galera, ó, vou mandar 2 bets. Eu não mando 2 bets nunca no mesmo jogo, assim, no mesmo cenário, mas eu vou mandar porque eu tô muito confiante. Ou o gol do Başakşehir vai sair ou ele vai tomar, porque tá dando muito espaço. E outra, os escanteios vai sair porque na pressão que tá, o Sivasspor não vai aguentar. Dito e feito, bateu o Race 9 no contra-ataque, o Sivasspor foi lá e pumba, marcou 2-0. Eu achava que o gol não viria pro Başakşehir, viria do Başakşehir, mas fui no over 1,5, bateu, pegamos 2 greens lá. Tá, recapitulando a análise, o Başakşehir 27 jogos, 1 derrota, joga contra um time, RFS, que ainda tem esperança, tá? Mas provavelmente não classifica porque tem Fiorentina no meio. Então provavelmente amanhã o Başakşehir vença essa partida de forma tranquila, tá bom? E aproveitando isso, eu já vou procurar aqui, que eu nem olhei como estão as cotações, mas a Fiorentina, gente, olha só, essa Fiorentina aqui, caralho, mó esculacho, 1,15 na Fiorentina. Esse time do Hertz é um time que eu não acompanhei muito essa temporada, mas eu acompanhei muito a temporada passada. Por quê? Porque eu trabalho muito no campeonato escocês. Então a gente tem Rangers, a gente tem Celtic, sempre com odds bem esmagadas, porque são times que perdem muito pouco no campeonato nacional, e são times com muita camisa, muita tradição. E tem o Hertz que fez um campeonato perfeito temporada passada, mas essa temporada os caras não conseguem ganhar de ninguém. Tomaram uma goleada recentemente, perderam para a Fiorentina fora de casa, 3-0, e amanhã a Fiorentina deve ganhar e garantir essa classificação. Bet, já é bet aqui. Lembra da Lazio que eu mandei vocês guardarem ela? Então, pega Lazio, tá bom? Pega Lazio, coloca esse Fiorentina, Lazio e Fiorentina, e a Fiorentina para marcar mais de 2 ou mais escanteios no primeiro tempo. Vou montar aqui agora com vocês, porque isso é um tipo de muita confiança, gente. Só que lembra, tá, gente? Eu sou bem honesto no que eu falo. Não é porque tem muita confiança que vai bater. Pode dar errado. Se der errado, a culpa não é minha. Eu fiz a análise. Se der errado, a culpa é dos jogadores que não contribuíram. Aí faz parte. O Yokohama hoje a culpa era minha? Não era minha. Eu tava na análise certa. Deu red. Aposta é isso. Agora, se eu não explico a análise, se eu for lá jogo a modo caralho, igual muita gente faz por aí beleza, você pode falar, a culpa é do tipster que não sabe o que está falando, mas eu explico, eu busco explicar, porque tem 2 coisas, uma que vocês aprendem como analisar, e outra que você vê fundamentos. Se você achar, eu tô achando aquilo ali ruim, se eu tô achando ruim, não entra, mas eu tô explicando. A tip aqui, ó, linda. Essa aqui tá linda. Lazio vence, Fiorentina vence mais no canto Fiorentina. 1,75. Já vou botar aqui. Primeira bet pra amanhã, já fiz. Gostei tanto dessa. Já tá aqui 500. Depois eu faço mais. Vamos lá. Vou acabar já, tá, gente? Tô acabando. Esses 2 jogos são muito bons nessa Liga da Conferência Europeia. É porque na Liga da Conferência Europeia tem uns desafios. Esse jogo do Balcani e Sivasspor, isso aqui é pra você levar pro ao vivo, tá, gente? Mas é aquele time que eu falo que ninguém conhece. Já ouviu falar do Balcani? Você provavelmente não ouviu falar do Balcani. Nem eu tinha ouvido falar do Balcani até começar a acompanhar os jogos dele quando eles começaram na Liga Europa. E o time joga, parece que assim, vamos atacar e tô nem aí pra marcar. É assim, tá entendendo? É assim. Vou atacar e tô nem aí pra marcar. Olha só, dos últimos 5 jogos do Balcani, presta atenção: 3-0, 3-2, 2-0, 4-3 e 2-1. Ou seja, dos últimos 5 jogos do Balcani, em 4 deles bateu over 2,5. Do Sivasspor, último jogo 2-0,
Contra o eles jogaram aqui, ó. Viu? Eu tô fazendo análise, eu nem lembrava que eles jogaram. Jogaram semana passada na Turquia, eles perderam. O Sivasspor perdeu pro Balcani na Turquia. 3-4 o jogo. 3-4. É jogo pra gol amanhã. Over 2,5, over. Aqui, vocês podem pegar, sabe o quê? Vitor, é o que eu falo. Over gols, sempre no primeiro, sempre ao vivo, tá, gente? Não faz over gols pré-jogo. A não ser que tenha uma odd boa para você fazer dupla de 1,5. Mas se for pegar 2,5, porque 2,5 é uma odd que valoriza muito rápido. Aí, over 2,5 nessa partida tá pagando 1,85. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pode dar head? Pode dar head, mas é uma boa tip. Ó, melhor ainda, quer ver? O meu melhor ainda. É que eu vou falando e vou montando. Um gol no primeiro tempo para qualquer um dos times. Possível Sport marcar um gol, pelo menos. Que é um time melhor, né? E over 1,5 na partida. 1,61. Vitor, não sei como faz isso. Entra no over 2,5. Mas essa aqui tá melhor. Vou até já botar aqui meu dinheirinho também. Eu assisti os jogos da Sky e é assim, é muito exposto mesmo. Vocês vão ver amanhã. Quem tiver a oportunidade de assistir esses jogos, assistam, que vocês vão ter mais confiança na hora de falar, de fazer uma análise pré-jogo. Porque tu olha o time jogando, tu fala assim, nossa, parece que pelada. Né? Uma coisa que a galera erra muito também, tá, gente? 2 times ruins não vai sair gol. Vocês já ouviram? Muita gente fala isso. Ou até mesmo você que está ouvindo aí pode ter esse pensamento. Não, esses 2 times são horríveis, não vai sair gol. Os times não sabem ganhar. Gente, preste atenção. Você joga pelada com seus amigos. A maioria aqui joga futebol. Vocês têm nível técnico profissional? Não? E sai um monte de gol nas partidas. Pelada não sai um monte de gol? É a mesma coisa, o nível técnico é ruim. Então isso não quer dizer. Por quê? Porque quando é ruim para os dois lados. Tem 2 times se enfrentando. Gente, Vitor, depois se puder, coloca no grupo. Eu vou colocar. No grupo VIP, não precisa se preocupar com nada. Quem está no grupo VIP e quiser sair da live, pode sair, porque eu vou mandar tudo lá. Entendeu? Não precisa ficar se prendendo aqui. Claro, se quiser participar das análises e tudo mais, é ótimo, né? Para sua evolução. Mas não precisa se preocupar que lá no grupo VIP eu vou mandar todas as chips já montadas, tá bom? Deixa eu ver mais uma aqui que eu acho que é boa também. Só ver a cotação. Provavelmente só mais essa e aí eu já vou falar do... Nossa senhora, isso tá muito bom. Gente, pera aí. Vou mandar a última aqui da Liga da Conferência. E aí nós vamos pra Copa do Brasil. Minha melhor tip possível eu vou passar pra vocês. Isso não quer dizer que vai dar green, mas tá muito boa. Ó, pra fechar amanhã. Isso tá maravilhoso, nossa. Liga da Conferência Europeia, tá bom? O jogo entre Biersheva e Lech. Lech é o atual campeão polonês. É um time muito certinho, tá bom? É jogo que vale a classificação. Tá dando odd de favorito pro Sheva, por quê? Porque joga em Israel, né? Então a tendência é que seja apontado como favorito pelo fator casa, aquilo que eu expliquei para vocês lá no início da análise, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu falei assim, como eu faço para entrar no grupo VIP? Mandei mensagem, ninguém responde. Me manda mensagem, quando acabar a live, me manda mensagem no direct, que eu te respondo lá e encaminho para a equipe tirar todas as dúvidas e você entrar agora mesmo no time, para os grupos. Mas, gente, voltando para análise, o Vídeo Real está bem encaminhada a classificação dele nesse grupo. Vai ganhar amanhã provavelmente da Áustria Viena, mesmo com o time reserva, está jogando time reserva, mas está ganhando, né? E tem sido jogos com muitos gols. Eu acho que nessa Liga Europa o melhor ataque é do Vídeo Real, já fez 11 gols. 11 gols em 3 jogos, tá bom? É média de quase 4 gols marcados por partida. Então o Vídeo Real é uma partida para gols, tá bom? Só que esse Lech joga fora de casa, joga em Israel, tá bom, gente? E tá dando ele, o Biersheva tá dando como favorito,
Pelo que eu acompanho do Lecce, que é jogos que eu acompanho não somente no campeonato, não na Liga Europa, na Liga da Conferência Europeia, é um time que eu acompanho no campeonato nacional, no campeonato polonês, é um time muito organizado. Olha só, dos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Preste atenção aqui porque eu vou mandar para vocês para finalizar. Dos últimos 12 jogos do Lecce, o Lecce só perdeu um jogo. A Bet abriu odd de 1,70 pro Lecce ou empate amanhã. Bem, o Lecce é um jogo de 6 pontos, é um jogo que vale a classificação, e eu vou entrar Lecce, o empate 1,70. Dos últimos 12 jogos, se eu tivesse entrado nos últimos 12 jogos, 11 jogos eu teria green. Pode dar red? Pode dar red. Amanhã pode ser o dia da derrota. Tá entendendo? Mas esse Bercheva perdeu em casa pro Villarreal. O Villarreal reserva. O Lecce não vai reserva. Claro, também não dá para comparar o que é o Villarreal com o que é Lecce. É L-E-C-H. Soletrando. Lecce. Não é Lecce com T, não. É C-H. L-E-C-H. L-E-C-H. Isso aí, o Samuel botou aí. Lecce. Tá bom? Lecce Poção. Isso aí. Vocês estão bom. Vocês estão aprendendo. Assim que eu gosto. O outro, Leeds. Tá viajando. É isso, gente. Vamos agora pra... Vamos finalizar. Ah, não. Tem uma boa pra caramba aqui pra vocês. Mais uma boa. Vitória do Molde amanhã, tá? Vitória do Molde contra o Rovers. Time da Irlanda. O Molde venceu o primeiro jogo por 3-0, né? Foi uma time que eu trabalhei lá no grupo VIP semana passada. Trabalhei em relação aos escanteios e à vitória do Molde. E foi um massacre. Quer ver? Olha só, vou pegar as estatísticas aqui para vocês. Mas eu entrei nos escanteios do Molde no primeiro tempo. O Molde marcar 3 escanteios no primeiro tempo. Saíram 12. O Molde marcou 12 escanteios no jogo. Não, minto. Fui pro Molde marcar mais escanteios, eu acho. Foram 12 cantos. Amanhã, 3-0 a partida. Amanhã eles jogam, só que jogam na Irlanda, né? Mas esse time do Molde é muito certo. Eu acho que é um dos, assim, desse submundo europeu que eu conversei com vocês, que eu expliquei a vocês, né? De times que são um pouco mais distantes da ótica, né? De pessoal que só quer assistir Premier League, Champions League, mas para ganhar dinheiro mesmo. Esse Molde, para mim, é o time que... Acho que é o time que mais botou dinheiro, tirando os japoneses, né? Se bem que tá até meio suspeito de falar de japonês agora, porque a gente tomou 2 Red no Yokohama. Mas japonês é o campeonato que mais coloca dinheiro no meu bolso. Quem conhece a minha história sabe, né? Mas, enfim, não preciso falar disso aqui agora. Mas o Molde é um dos times que mais coloca dinheiro no meu bolso. Sem dúvida nenhuma, é um time muito bom. É um time muito bom para cantos, é um time muito bom para gols, é um time muito bom para vitória. Mas claro que a gente tem que saber o que fazer em cada partida, né? E essa é uma partida que amanhã provavelmente a vitória vem de forma tranquila, porque precisa da classificação. O Djurgården tem 7, o Molde ganha na manhã, chega a 7 também. Vamos então para Corinthians e Flamengo, tá, gente? Olha só. É um jogo extremamente difícil. Eu quero já pontuar algumas coisas com vocês que não faz parte da TIP, mas talvez isso possa ajudar vocês em relação à análise, em relação a evitar heads também. Jogos de ida e volta. Isso aqui não é unanimidade que eu vou falar para vocês, mas são tendências a serem cumpridas. O primeiro jogo, ele nunca é muito aberto. Ah, Vitor, o que você quer falar com isso? Os times não se expõem tanto, tá bom? Os times não se expõem tanto. Então você não vai esperando uma partida para muitos gols. Por quê? Porque 2 jogos de ida e volta, geralmente as equipes elas se preservam muito. Por quê? Porque ou tu tem um cenário de muita pressão, no time que vai para decidir e tudo mais, ou você tem um cenário de um time que segura o jogo, espera a oportunidade. Quando chega na partida, no final da partida, o time está perdendo. Por exemplo, no final do jogo está 1-0 Corinthians.
O Flamengo não vai se lançar ao ataque com tudo, por quê? Porque a gente sabe que pode se expor e acabar tomando um, sendo que tem mais 90 minutos para serem disputados. Então, já coloca isso na tua cabeça. Jogo, principalmente no padrão que hoje, principalmente pelo que joga o Corinthians, pela forma de jogar do Corinthians, né? Claro que isso não é certeza absoluta que eu estou falando aqui. Isso é uma análise pré-jogo, tá bom? Isso pode ser um fator que leve a termos uma partida hoje com poucos gols. Esse é o primeiro ponto, tá bom? O segundo ponto é: eu sou vascaíno, tá? Antes que falem merda, eu odeio fazer análise de time brasileiro porque a galera não consegue entender o que é profissionalismo e o que é paixão de clube, o que é clubismo. Então, vocês veem que eu trabalho pouquíssimos campeonatos brasileiros, porque às vezes o cara toma raiva de mim porque eu falo mal do time dele, tá entendendo? E além disso, é um campeonato muito ruim de se trabalhar, mas preste atenção, sou vascaíno, e o time do Flamengo é melhor que o time do Corinthians. Ah, o Corinthians não vai ficar bolado? Vai ficar bolado, mas tem que aceitar, o time do Flamengo é melhor que o time do Corinthians, ponto. Só que, se o Corinthians não ganhar hoje em casa, no Maracanã não vai ganhar, meu amigo. Não vai ganhar. A tendência é muito baixa para o Corinthians reverter um placar no Maracanã. Então, qual é o pensamento para minha análise de hoje? Eu vejo o Flamengo melhor. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Só que é um jogo que o Corinthians precisa vencer, mas precisa não quer dizer que vai vencer. Só que ele vai precisar fazer o quê? Se expor, tá bom? O Corinthians vai precisar se expor, porque ele sabe que se levar para o Maracanã ele não leva. E o Flamengo, se você der espaço para o Flamengo sabe o que fazer com a bola. Então a minha análise é baseada em tudo isso. De um jogo truncado, tá bom? De um jogo truncado. Então já começa a análise falando um cartão para cada lado. Também não deve ser um jogo para muitos e muitos cartões, não. Quem está esperando 7, 8, 9 cartões, eu descarto essa possibilidade. Mas pelo menos um cartão para cada, eu acredito que saia de forma tranquila. E além disso, eu vou de Flamengo ou empate e um gol na partida. Acredito que o Flamengo possa vencer por ter mais qualidade. Acredito que o Corinthians vai precisar se expor. Então eu protejo a minha entrada com o empate do Flamengo e entro no gol, porque esse gol pode ser para o Corinthians, pode ser para o Flamengo. Claro que se é para o Corinthians, o Flamengo vai precisar fazer, mas o Corinthians vai precisar se expor. O Corinthians não consegue ganhar do Flamengo tendo amplo domínio de bola, sem deixar o Flamengo respirar. Ele precisa se expor, tá? Claro que dentro de campo tudo pode acontecer, são 11 contra 11, mas o jogo hoje pode tranquilamente terminar empatado, por exemplo, 1-1, entendeu? E a gente vai pegar o seguinte: o jogo pode ter 1000 possibilidades, mas o que eu acredito de maior confiança é isso: ambos recebem um cartão, Flamengo ou empate e um gol na partida, tá pagando 1,61. Gente, escanteios é uma partida extremamente difícil para trabalhar. Por quê? Porque se muda o cenário, se o Flamengo, por exemplo, eu entro no escanteio do Flamengo, o Flamengo faz 1-0, o Flamengo vai se segurar para quê? Sair no contra-ataque, que é uma boa jogada, tá entendendo? E outra, tem 90 minutos no Maracanã, você já criou uma vantagem de um gol em São Paulo, é algo maravilhoso pro Flamengo. E se o Corinthians faz um gol cedo e a gente está nos escanteios do Corinthians, provavelmente o Corinthians, ainda mais sabendo, gente, só vocês assistirem Corinthians e Boca Juniors. Corinthians jogou para poder eliminar o Boca Juniors? Não jogou. Corinthians não jogou para eliminar o Boca Juniors. E o time do Boca Juniors é ruim pra cacete, mas o Corinthians foi esperto. O Corinthians soube segurar a bola, se retrancou, soube sofrer. No começo do jogo, o primeiro tempo lá na Bombonera, o Corinthians tomou acho que 7, 8 cantos do Boca Juniors, segurou e passou. Por quê? Porque futebol é isso. O Awata ganhou do Yokohama hoje, ficou lá o tempo todo só se defendendo, agora passou. O Bruges se classificou, tem a melhor defesa da Champions, num grupo que ninguém falava do Bruges, 10 pontos em 4 jogos, sem tomar nenhum gol. Por quê? Se segurou, deu mole, pimba,
Mas não tem como tu entrar em escanteio em jogo assim. Pré-jogo hoje não trabalha escanteio pré-jogo. Ah, Vitor, mas o tipster que eu sigo aqui mandou mais de 3 cantos. Beleza, pode bater. Mas não é uma análise segura pela variação que a gente pode ter durante o jogo. É um jogo difícil. É um jogo que a gente pode ter vários cenários. A gente não tem um cenário definido. Ah, qual cenário definido? Por exemplo, eu citei vários aqui para vocês. Por exemplo, a Lazio amanhã ela vem para amassar. Então, a gente tem um cenário, joga em casa, precisa da vitória. Não vai se recuar. Só que esse jogo são 180 minutos, não é 90 minutos. Tá entendendo? Então, acredito que a gente consiga estar numa boa posição desse Flamengo. Empate, um gol na partida, ambos recebem cartões. Tá bom? Cansei. Eu esqueci a água, comecei live sem água. Nossa, garganta seca, ainda tô resfriado. Mas olha só, gente. Finalizadas as análises, 2 coisas. As chips de basquete, elas vão ser enviadas agora. Vou fechar a live, tomar uma água, terminar de montar tudinho. Não sei que vocês estão agoniados por NBA. Vocês estão gostando, né? NBA é muito bom. O que eu falo pode soar até mal, até pelo meu trabalho, mas NBA dá pra ganhar mais dinheiro do que basquete. NBA dá pra ganhar mais dinheiro que futebol, aliás. Eu falo isso já há muito tempo. Quem acompanha, se você ainda não faz NBA, se você não acompanha os jogos, busca, porque ali é uma mina de ouro, gente, de verdade. Obrigado a todos que estiveram aqui comigo. Sobre o grupo VIP, quem tem interesse é só chamar no direct, que eu mando o link da equipe, a galera atende, vocês já entram agora, já pegam todas as chips para amanhã, as chips de hoje, que também vai ter todas, amanhã são 32 jogos, isso só de forma pré-jogo, ao vivo ainda aparece oportunidade, então vai ter muita oportunidade pra gente trabalhar, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, fiquem todos com Deus, espero ter contribuído com vocês durante 1 hora de live, acho que foi minha maior live de análise, e a galera ficou aqui do começo ao fim, bateu 550 pessoas o tempo todo, muito obrigado, vocês estão se amarrando no basquete, estou vendo um monte de comentário, amanhã eu vou abrir uma caixinha, amanhã ou sexta-feira eu abro uma caixinha só para tirar dúvida de basquete, beleza? Fiquem todos com Deus.